Boa noite, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Danilo Seixas. Você sabia que dentro da nossa cabeça existem 5 vozes falando ao mesmo tempo? Agora eu te pergunto, você sabe identificar e diferenciar cada uma dessas 5 vozes? Às vezes quando você está precisando tomar uma decisão muito importante na sua vida, às vezes está acontecendo algo que você precisa responder rápido, e você precisa saber o que essas 5 vozes falam e quem são essas 5 vozes falando. A primeira delas, para mim, é a mais importante. É a voz de Deus. É a voz mais doce do universo. E pelo incrível que pareça, é a voz que fala mais baixo na sua mente. É a voz que fala mais baixinho. Você quase não percebe. A ponto de você ter que estar sensível para ouvir esta voz. A segunda voz é a voz da alma. A nossa alma, ela emite um som de domínio, um som de governo. Tá? A terceira voz é a voz do nosso cérebro. É uma voz fantasiosa. É uma voz que fica inventando um monte de coisa na nossa cabeça. A quarta voz é a voz das pessoas. As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão distantes, as pessoas que exercem domínio sobre as nossas vidas, como os nossos chefes, nossos pastores, os nossos pais, os nossos parentes, juízes, as autoridades, os políticos, todas essas pessoas. E a última e quinta voz é a voz do nosso inimigo maior, que é o inimigo da nossa alma, que é Satanás, o diabo. Danilo, e Satanás existe? Existe sim. E se você não quiser acreditar, ele vai continuar existindo do mesmo modo. Agora eu vou lhe dar uma dica de como identificar cada uma das 5 vozes. A voz de Deus, que é a voz mais doce, ele quase não fala, porque às vezes a gente não está sensível para poder ouvir a voz dele. Um macete para quando você escutar a voz de Deus, identificar que é a voz de Deus falando. Quando Deus falar, é algo para poder abençoar você e as pessoas que estão ao seu redor, para abençoar você e mais pessoas à sua volta. Quando a sua mente que estiver falando, a sua mente só vai falar de governo, vai falar de domínio. Porque, como está escrito lá em Gênesis 1:26, para a gente multiplicar, para a gente governar sobre ar, sobre a terra, sobre os peixes, sobre tudo, a nossa mente ela está preparada, ela já está tomando posse daquilo que Deus já preparou para nós. Então a sua mente vai pensar sempre em domínio, sempre em governo, sempre em autoridade, e a sua autoridade. Quando o cérebro estiver falando, ele só vai ficar falando para você se beneficiar. Não, não faz isso não, faz mais simples. Para que você pode fazer assim, de uma maneira mais simples? Ou então não faz daquela maneira que você vai ganhar mais. Ou então faz daquela maneira porque você vai economizar mais. Que você vai ganhar mais, que você vai sair na frente, que você vai ser mais vitorioso. Então o cérebro sempre vai fazer com que só você ganhe. Certo? A voz das pessoas é o contrário. A voz das pessoas é só as pessoas vão ganhar. Você não ganha. Só as pessoas vão se beneficiar. E quantas vezes nós ouvimos essas vozes? Quantas vezes nós abrimos mão daquilo que a gente não gostaria de fazer, mas temos que fazer só para poder beneficiar os outros? Né? Então essas são a voz das pessoas que faz somente benefício para os outros e não para você mesmo. E a última e quinta voz é a mais fácil de todas você identificar, que é a do diabo. Ele não quer abençoar ninguém. Então você tem que ter sabedoria o suficiente para poder entender se aquele caminho é o caminho correto a seguir, certo? Porque às vezes o caminho pra gente parece bom, mas o seu fim é de morte. E quando o fim é de morte é a voz de Satanás, é a voz do diabo, do nosso inimigo. Então, repetindo, primeira voz é a voz de Deus, todo mundo ganha. Eu, você, todos que estão ao nosso redor. Segunda voz é a voz da nossa alma, a voz de autoridade, pra gente se impor, pra gente governar, pra gente dominar. A terceira voz é a voz do nosso cérebro, é a voz da preguiça. Por exemplo, é uma das mais interessantes. Por exemplo, você sempre está acostumado a tomar banho quente. E aí hoje você resolve tomar banho frio. Seu cérebro vai dizer, não, para que você vai tomar banho frio? Quente é melhor, quente é mais gostoso. E ele vai relutar para poder não tomar banho frio, tomar banho quente. Essa é a voz do cérebro. A quarta voz é a voz das pessoas, aquela que todo mundo está na frente de você. Todo mundo ganha, menos você. Você tem que se sacrificar pelo bem maior. E a quinta e última voz é a voz de Satanás, o nosso inimigo, que ninguém ganha, só ele ganha. Tá ok, galera? Então um forte abraço, Deus continue abençoando vocês. Tchau, tchau.